pessoal! Está começando mais um vídeo do projeto de iniciação às disciplinas do ciclo básico. Meu nome é Lívia Maria Andrade, sou mestranda em Alimentos e Saúde pela UFMG. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre frações, decimais e dízimas. Bom, aqui a gente tem uma fração, um número decimal e uma dízima periódica. A fração é composta pelo numerador e o denominador divididos por uma barra horizontal. Um número decimal é um número que, após a vírgula, tem um número finito de algarismos, e a dízima periódica vai ter um número infinito de algarismos após a vírgula. A gente pode converter uma fração em um número decimal ou dízima periódica, e a gente pode também converter os números decimais e dízimas em frações. Para converter uma fração em número decimal ou dízima, quando o denominador é igual a 10 ou a uma potência de 10, a gente primeiro vai escrever o número que está no numerador, nesse caso é o número 5, e colocar diversos zeros à esquerda. Então, para saber onde a gente vai colocar a vírgula, basta a gente contar quantos zeros tem no denominador. Aqui o denominador é igual a 10, só temos um zero. Então, a vírgula vai ficar após uma casa, vai ficar aqui. Então, a gente pode apagar o restante dos zeros. Seguindo para 86 sobre 100, 86 centésimos. A gente escreve 86, coloca diversos zeros à esquerda, e nesse caso, as casas depois da vírgula serão duas, pois no denominador eu tenho dois algarismos iguais a zero. Então, a vírgula ficará aqui entre o 0 e o 8. E esse outro zero pode ser apagado. 94 sobre 1000. A gente vai fazer da mesma forma. Colocamos o número 94 com diversos zeros à esquerda. Aqui nós teremos que ter três casas após a vírgula, que serão o 4, o 9 e o 0. Então, a vírgula ficará aqui. Então, podemos apagar esse zero que está sobrando. Agora, quando o denominador não é igual a 10, nem uma potência de 10, a gente vai fazer a divisão para que essa fração seja transformada em um número decimal ou uma dízima periódica. Por exemplo, 7 quartos. Fazendo a divisão de 7 por 4, a gente obtém 1,75, que é a representação em número decimal dessa fração. 6 sobre 12, 6 dozeavos. Realizando a divisão, a gente encontra que essa fração equivale a 0,5. Para a fração 10 terços, analogamente, a gente também vai realizar a divisão, e nesse caso a gente vai obter uma dízima, pois conforme a gente continua a divisão, 10 menos 9 sempre dará um resto 1, que após acrescentar um zero e realizar a divisão novamente, vai gerar infinitos algarismos iguais a 3 aqui no quociente. E por último, para a fração 2 nonos, quando a gente realiza a divisão, também obteremos uma dízima periódica. Nesse caso, o número que irá se repetir infinitamente no quociente será o número 2. Então, a gente tem a dízima 0,2 periódico, que também pode ser representado por 0,2 com a barra por cima ao invés das reticências. Para qualquer dízima periódica, a gente pode escrever dessas duas formas, com as reticências ou com uma barra horizontal acima do número que se repete. Para transformar um número decimal em fração, a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai pegar o número que a gente tem, sem a vírgula, e colocar no numerador. Então, no denominador, a gente vai colocar uma potência de 10 que tem a quantidade de zeros equivalente ao número de casas que a gente tem após a vírgula. Em 3,25, as casas depois da vírgula são duas. Então, o denominador será igual a 100. Feito isso, basta simplificar a fração, como já foi explicado aqui em outro vídeo. E para 2,8, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai copiar 28, tirando a vírgula, e o denominador será igual a 10, pois nesse caso eu só tenho uma casa depois da vírgula. Simplificando, vai resultar em 14 quintos. 0,423, a gente vai colocar 423 no numerador, e o denominador será igual a 1000, que tem 3 zeros, equivalente às 3 casas após a vírgula.
Agora que a gente já sabe passar uma fração para decimal ou dízima e um número decimal para fração, resta-nos aprender como transformar uma dízima em fração. A fração que gera uma dízima é sempre chamada fração geratriz. Para a dízima 0,5 periódico, qual será a fração geratriz? Primeiramente, a gente vai pegar o período, que é o número que se repete, e colocar no numerador, e o denominador terá a quantidade de noves, equivalente à quantidade de algarismos do período. Nesse caso, o período é composto por apenas um algarismo, então o denominador será igual a 9, resultando em 5 nonos. No caso de 0,3, da mesma forma, o número 3 que ficará no numerador e o denominador também será igual a 9, pois só há um algarismo no período. Simplificando, a gente tem 1/3. No caso de 0,45 periódico, o nosso numerador será igual a 45 e o denominador será 99, pois como existem dois algarismos no período, que é o número que se repete, o nosso denominador terá que ter 2 noves também. Simplificando, a gente tem 5/11. E, por fim, 0,321 periódico. O numerador será 321 e o denominador vai ter, nesse caso, 3 algarismos iguais a 9, sendo 999. Simplificando, a gente tem 107/333. No caso de 1,7 periódico, além da parte que se repete, a gente vai ter também o número 1, que é a parte inteira. Então, existem duas formas da gente transformar esse número em uma fração geratriz. A gente pode escrever 1,7 periódico na forma de 1 mais 0,7 periódico, cuja segunda parte a gente já sabe transformar em uma fração e depois basta realizar a soma, que resultaria em 1 mais 7 nonos, cujo resultado final seria 16/9. Ou a gente pode fazer de outra forma, a gente vai escrever 17 no numerador, subtrair o número que não se repete, que nesse caso é o 1, que não faz parte do período, e vamos dividir por 9, já que o nosso período tem apenas um algarismo, o que também nos dá o resultado de 16 nonos. Essa forma pode ser mais simples na maioria dos casos. 56,3 periódico. Fazendo já pelo segundo método, que é mais rápido, a gente vai ter no numerador 563, que é a parte inteira, mais o período, menos o número que não se repete, que está antes da vírgula, que é o 56, e a gente vai dividir isso tudo por 9, pois o nosso período tem apenas um algarismo, então o denominador vai ter apenas um 9, resultando em 507/9, que pode ser simplificado para 169/3. 3,62 periódico. A gente vai copiar no numerador 362, que é a parte inteira e o período, subtrair de 3, que é o número que não se repete, então a gente vai dividir por 99, visto que nesse caso o nosso período tem 2 algarismos, por isso 2 números 9. Agora, no caso de dízimas compostas, a gente vai ter a presença de antiperíodo. O que é o antiperíodo? Além da parte inteira e do período propriamente dito, entre a vírgula e o período haverá a presença de um número intruso, que nesse caso aqui é o número 3, ele é chamado de antiperíodo. Nesse caso, a gente vai transformar em fração da seguinte forma, a gente vai copiar no numerador 132, que é os números que não se repetem e o período, como a gente já estava fazendo anteriormente, subtrair, nesse caso, do 13, que são os dois números aqui que não se repetem, e no denominador, além de um número 9, referente a uma casa decimal do período, a gente vai ter também um número 0, referente a uma casa decimal do antiperíodo, resultando em 119/90.
Vamos para outro exemplo, 87,3294 periódico. No numerador, a gente vai copiar todo o número até o período, que fica 873294. A gente vai subtrair os números que não se repetem, que nesse caso vai ser 8.732. Aqui já não entra o período. No denominador, a gente vai ter dois noves, que se referem aos dois algarismos do período, que é 94, e dois zeros referentes aos dois algarismos do anteperíodo, que é 32. Preste atenção que o anteperíodo é apenas o que está depois da vírgula e não se repete, ou seja, só o 32. O 87, nesse caso, não conta. Essa fração vai ter este resultado. 6,712 periódico. O numerador vai ser composto de 6.712, a gente copia todo o número até o período, menos 671, os números que não se repetem, que é a parte inteira e anteperíodo, e no denominador a gente vai ter um 9, referente a um algarismo do período, e dois zeros, referente aos dois algarismos do anteperíodo. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e se inscrever no nosso canal. Tchau!